assim. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para que juntos possamos desfrutar desse tempo na presença do nosso Pai. Em 1 Crônicas, capítulo 4. Toda igreja, você que vai acompanhar online, quero te convidar para abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4. Versículos 9 e 10. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Você pode repetir isso comigo? E Deus atendeu ao seu pedido. Mais forte. E Deus atendeu ao seu pedido. Você pode aplaudir esse Deus, porque Ele vai atender o seu pedido nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Deus vai atender o pedido que você vai fazer a Ele nessa noite. Uma história que nos remete a uma dimensão de provisão e de confiança plena no Senhor, de uma forma surreal e sobrenatural. Jabes é de uma linhagem da tribo de Judá. E no capítulo 4 de 1 Crônicas, a genealogia da tribo de Judá, ela vai se estendendo. E quando você começa a estudar o capítulo 4 todo, você vai vendo que filho gerou filho, e pai gerou filho, e gerou, e gerou, e gerou. E aí qual a lição que você tira disso? Mas o autor das crônicas, ele fala o seguinte, ele abre uma pausa. E no versículo 9 e 10, apenas 2 versículos, ele faz menção de um homem, que através de uma oração, a sua história será transformada. Toda a genealogia vai falando de homens que gerou homens, de pais que gerou filhos, mas quando chega no versículo 9, o autor diz: ei, espera aí, tem um Jabes. Um Jabes que vai em apenas 2 versículos da Bíblia fazer uma oração que vai contrariar todas as suas estatísticas, fazer uma oração que vai mudar a sua realidade, pois Jabes carregava em seu nome um peso muito grande. O nome de Jabes, ele foi escolhido por sua mãe em um momento de dor, de angústia e de muito sofrimento, na hora do parto. E quando aquela mulher estava ali, sofrendo com dores de parto, uma dor tremenda, imagino eu que naquela época, não existia tantos recursos como tem hoje. Aquela mulher deve ter sofrido bastante, ao ponto de dar o nome ao seu filho de Jabes. E o nome Jabes quer dizer, aquele que causa dor. Em hebraico quer dizer, aquele que traz tristeza.
Imagina sua mãe dando à luz a um filho, um momento ímpar na vida daquela mulher. E ela com muita dor. Deus concede a ela a dádiva, a bênção de gerar um filho. E em meio à dor que aquela mulher está sentindo, ela dá o nome de Jabes. E a tradução judaica diz que quando se dá um nome, ele vem atrelado a um propósito. Todo nome na tradição judaica é acompanhado de um propósito. Inclusive, Jesus recebeu o nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. E João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre. Existe uma força muito grande através do nome que você recebe. E diante dessa tradição, Jabes agora vai viver com a dor de carregar o peso do seu nome. Imagina comigo, Jabes enquanto criança, andando e sua mãe dizendo: vem aqui, aquele que causa dor, vem aqui, causador de dor. Imagina a zombaria diante dos seus amigos: vem aqui, causador de dor, vem aqui, triste. Jabes já começa as suas caminhadas, a sua caminhada, sofrendo o peso do rótulo gerado por seu nome. E Jabes não só está atrelado ao seu passado, ao tempo da dor, ao tempo da angústia da dor. Não, Jabes também está atrelado ao seu futuro. Porque cada nome carregava um propósito. Então, vem cá comigo. Então Jabes carrega agora um propósito de sofrimento, de dor, de tristeza. É isso que ele vai viver a partir dali? Segundo o seu nome, sim. Mas o autor encontrou nesses 2 versículos algo em Jabes que ia mudar a sua realidade. E Jabes faz uma oração que muda a sua história. De repente você entrou aqui nessa noite e você carrega marcas em você de uma infância sofrida, de uma realidade sofrida, de uma perseguição. Talvez você traz consigo alguns rótulos que fizeram com que você parasse no meio do caminho. Talvez você chegou aqui nessa noite com dores internas que só você e Deus sabe. Mas louvado seja Deus porque você está aqui nessa noite. E nessa noite nós vamos aprender sim com Jabes. E a sua oração, ela tem um fundamento muito forte. Ei, escute aqui comigo. Olhe bem para mim. A sua oração, ela tem um fundamento muito forte. Como você tem pedido? Qual a intenção que está no seu coração a partir do momento que você pede algo para Deus? E nós vamos aprender um princípio muito forte com Jabes nessa noite. Jabes sabia que ele carregava esse peso, mas ele queria mudar a sua história e toda a sua família. E a Bíblia começa dizendo que, logo no primeiro versículo ali, versículo 9, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Por que ele foi o homem mais respeitado da sua família? Porque ele não se dobrou aos rótulos que a sociedade colocou sobre ele. Ele não se dobrou aos rótulos que o seu nome
trazia sobre ele, ele não se dobrou. Ele decidiu confiar e acreditar. E a palavra do Senhor diz que no versículo 10, ele ora ao Deus de Israel. A oração que você faz tem fundamento, meu irmão. A oração que você faz tem fundamento, minha irmã. De repente você não está vivendo o melhor de Deus ainda na sua vida, porque Deus, a palavra do Senhor diz que Ele conhece a intenção do seu coração. E quando Jabes dobra o joelho para orar ao Senhor, pastor Anderson, ele não ora ao Senhor pedindo bênção, pedindo prosperidade, se lamentando da sua realidade, se lamentando do que estava passando. Jabes, ao entrar na presença de Deus, a primeira oração que ele faz é: Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. E quando você faz essa oração, Senhor, me abençoa, você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, coloca a sua mão sobre mim. Quando você está dizendo: Senhor, me abençoa, é para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas, porque Jabes carregava uma maldição sobre você. A história diz que ele seria uma pessoa que causa dor, uma pessoa triste. Ele falou: Senhor, me abençoa, eu não me permito viver o que o meu nome diz que eu vou viver. Eu não vou viver, não vou me permitir viver o que o meu nome quer que eu viva. Senhor, me abençoa. Gênesis capítulo 12, versículo 2, o Senhor diz a Abraão: Abraão, você vai ser uma bênção, para que você abençoe outros. Eu farei seu nome conhecido entre as nações, eu farei você grande. Mas tem muita gente pedindo bênção para si próprio. Mas a primeira coisa que Jabes pede é: Senhor, me abençoe, porque eu quero ser uma bênção na vida da minha família, eu quero ser uma bênção na vida dos meus amigos, eu quero ser uma bênção por onde eu passar. Não quero ser mais reconhecido como aquele que causa dor, mas aquele que abençoa. E aí ele continua a sua oração dizendo o quê? Aumenta as minhas terras, alarga as minhas fronteiras. Sabe por que ele está pedindo isso? Que quando a Bíblia traz relação à terra, ela está trazendo meio de convívio, meio de sustento. Ele quer multiplicar, ele quer crescer, ele quer avançar. Ele está fazendo um pedido certo, ele está sabendo pedir. Existe um desejo no coração de Jabes, de não mais ser conhecido como um homem que causa dor, mas um homem que é abençoador, que é abençoador. E ele fala: Senhor, aumenta as minhas terras. E terra da Bíblia tem vários significados, mas eu fiz questão de trazer esse significado com meio de sustento, meio de trabalho. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero ser frutífero, Senhor, eu quero multiplicar, quero crescer, quero ser reconhecido, porque eu sou conhecedor da Tua palavra, eu sei a palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Abraão. Ele não se contentou e não se lamentou com a sua dor, ele orou e confiou no Senhor. Ele não se contentou com a sua realidade, ele decidiu acreditar em um Deus que tudo pode, em um Deus que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E nessa noite, no culto da irmãos, vitória. Como é que você quer alcançar sua vitória? Com força, fé, coragem, ou
É, né? Fazer o quê? É assim mesmo. Minha sorte é essa. A minha realidade é essa. O cenário é esse. A situação é essa. Creio eu que assim como Jabes, nós também enfrentamos por adversidades todos os dias. Situações adversas batem a nossa porta todos os dias. Mas tem muita gente parando e ficando pelo caminho, porque já entregou as forças à realidade que está vivendo. Não tem jeito. Já entreguei tanto currículo, já bati tanta porta, já fiz tantos projetos, tantos sonhos, e aí você não vê nada acontecer, e você começa a esmorecer, a parar, a ficar triste. E gente triste, irmão, é terrível. Já conviveu com pessoas tristes do seu lado? É horrível. A pessoa não tem ânimo nem para dar um bom dia. A pessoa não tem nem ânimo nem para, muitas das vezes, levantar da cama. A pessoa triste é mal-humorada. Tudo para ela não dá mais certo, já deu. A pessoa triste perde a fé, fica desacreditada. Mas Jabes, mesmo carregando esse peso do seu nome, aquele que causa dor, aquele que entristece, ele não ficou triste em nenhum momento, ele não ficou se lamentando, não, ele decidiu orar, e disse: Senhor, abençoa-me, amplia as minhas terras, eu quero ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E o terceiro pedido que Jabes faz nessa oração do versículo 10, que a tua mão esteja comigo. Ele está dizendo: Senhor, eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado, eu quero prosperar, eu quero multiplicar, eu quero avançar, mas que eu não faça nada sozinho, porque eu entendo que sozinho eu nada posso fazer. Ele diz: Senhor, que as tuas mãos permaneçam comigo. Em algumas outras versões diz: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim. Eu quero ter, escute, tem pessoas que o Senhor dá, multiplica, faz crescer, mas não abençoa, não sabe abençoar, não tem um coração próspero, e aí faz o quê? Perde tudo. Tem pessoas que Deus dá, abençoa, alarga as terras, as tendas, e aí de uma hora para outra perde tudo. Sabe por quê? Achou que poderia ser melhor do que o outro, achou que poderia confiar na força do seu braço. Eu tenho terras, eu tenho nome, eu tenho uma formação. E aí começou a depositar a sua confiança no seu ego, na sua prepotência, na sua arrogância. E aí faz o quê? Perder tudo, perde tudo. Mas Jabes tinha um entendimento: Senhor, que eu prospere, que as minhas terras aumentem, que o Senhor multiplique na minha vida, mas que a sua mão esteja sobre mim, me guiando, me protegendo, me orientando, me direcionando. Jabes queria trabalhar, irmãos. Jabes queria frutificar na vida das pessoas. Jabes reconhece a soberania de Deus. Tem muita gente confiando no seu próprio ego, no seu próprio canudo, no seu próprio status. E aí está enfrentando uma luta, está enfrentando uma batalha, está enfrentando uma guerra. Não, eu sou bom nisso, eu vou arrebentar. Amém. Glória a Deus por isso, que você é bom, que você é belo, formoso, inteligentíssimo. Glória a Deus por isso, porque a sabedoria vem do nosso Deus. Amém. Mas entenda, você precisa depositar sua confiança no Senhor, porque Ele é soberano e continua sendo soberano até hoje.
tema da mensagem de hoje é: com Deus sempre tem. E porque você muitas das vezes confia na força do seu braço, quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua forma. Culto da vitória. Para ter vitória, precisa ter fé, porque é a fé que vai te mover a alcançar aquilo que você quer em Deus. E para isso você precisa se dedicar a orar e entregar ao Senhor, só a Ele. Tem muita gente depositando a sua confiança no homem, na placa, na denominação, e esquece que tem um Pai, que tem um Abba de braços abertos o tempo todo, te vendo, te ouvindo. Ele só quer muitas das vezes a sua lágrima, a sua sinceridade, sabia? Tem pessoas aqui que estão enfrentando uma luta tão grande, mas não reconhecem a soberania de Deus. De repente você entrou aqui nessa noite desanimado, cansado, sobrecarregado, triste, querendo largar tudo, não aguentando mais nada. É tanta luta, é tanta prova, é tanta batalha, que aí você não sabe nem para onde mais se voltar. Tem gente aí acessando as redes sociais, é tanta mensagem, é tanto mundo falando, tantas vozes, que você não sabe nem mais em quem acreditar. Mas você se acha, você tem a sua opinião. A minha opinião é essa, está tudo certo. Aí Deus diz: minha filha, meu filho, eu conheço o seu coração, eu te conheço na sua intimidade, eu conheço a intenção da sua oração. Você quer mesmo que eu te abençoe? Para quê? Para ficar para você? Para ficar tudo para você? Você quer juntar tesouro na terra, é? Nessa noite nós vamos aprender com Jabes, que a nossa oração, ela pode mover os céus. Dentre tantos homens e mulheres, Jabes faz uma oração que muda a sua realidade, muda a sua história, e a gente vai ver mais para frente. Qual foi o primeiro pedido de Jabes? Quem lembra? Senhor, me abençoe. Não, você vai sair daqui essa noite entendendo isso, em nome de Jesus. Qual foi o primeiro pedido que Jabes fez na sua oração? Senhor, me abençoe. E quem quer ser abençoado aqui nessa noite? Amém, eu creio. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, para adorar a Ele e ser abençoado nele. A segunda oração que Jabes faz ao Senhor é: alarga as minhas terras, fronteiras, meus bens, que eu quero ter para dar, quero ter para abençoar. A terceira oração que Jabes faz é que a tua mão esteja comigo, Senhor, por onde quer que eu vá, por onde eu for, que o Senhor vá comigo, o Senhor vá na minha frente. E a quarta e última oração que ele faz é: Senhor, guarda-me do mal, livra-me do mal, livra-me das dores. E aqui eu vejo Jabes pedindo: Senhor, livra-me das minhas tentações, me ajuda, me fortalece, me afasta daquilo que é ruim, que é mal aos teus olhos. Tem gente aqui que muitas das vezes quer receber do Senhor, mas não tem um posicionamento diante do Senhor. Em um culto da vitória, nós precisamos entender e se posicionar dessa forma, dizer: Senhor, eu não estou aqui para receber aplausos, não, eu estou aqui para apontar para o Senhor, eu estou aqui para ser um canal de bênção para o Senhor. Eu vim aqui, Senhor, nessa noite, porque eu tenho uma vitória para alcançar, e minha vitória vai vir do Senhor, não é do irmão que está do lado A, do lado B, não, lado direito, lado esquerdo, não. Entenda isso em nome de Jesus.
A nossa vitória está em Deus. E é só em Deus que você vai avançar, que você vai crescer, irmão. É só em Deus. Porque nós acabamos de cantar aqui: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas quando a dor vem, quando Ele não faz, e aí, irmãos, quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus, mas você continua sendo você. Você continua se posicionando diante de Deus da forma que você vinha pedindo, que você vinha orando? Ou você não vê acontecer e você esmorece, entristece, abandona o barco, pula, sai, vai para longe? O que é que você faz, irmãos? O que é que você faz quando as coisas não acontecem? Você se desespera? Ou você tende a confiar plenamente no Senhor, como fez Jabes? Assim como Jabes, muitos de nós aqui temos passados, temos um passado, muitas das vezes de dor, sim, de superação, sim ou não? Sim, porque esse que vos fala tem um passado de superação. Passado de dor, de tristeza, mas em um momento da minha vida eu encontrei o Deus de Jabes, um Deus que atende a oração. E um dia, em uma oração, Deus ouviu a minha oração, e hoje eu estou que nem Jabes, estando aqui para ser um canal de bênção para você, para aqueles que estão recebendo em Deus, não de mim, porque de mim eu não tenho nada para oferecer, acredite, mas ao Deus que eu sirvo, através de mim, pode fazer tudo e muito mais. Aleluia, glória a Deus, porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, amém? E eu quero terminar falando da primeira frase da história de Jabes, porque ela descreve de maneira maravilhosa a conexão com Deus através da oração. Deus atende a oração de Jabes e faz com que ele seja um homem respeitado. Em algumas versões diz que ele foi o homem mais ilustre da sua família, o homem mais honrado da sua família. Mas Jabes tinha vários irmãos, mas a Bíblia traz uma narrativa de fé de Jabes, e não dos irmãos. Através de Jabes, ele deixou de ser reconhecido como aquele que causa dor, mas aquele que tem honra, aquele que é ilustre. E ele não perdeu a fé, e ele não esmoreceu em meio aos problemas e a sua realidade. Hoje Deus quer te convidar, meu irmão, minha irmã, a fazer a oração de Jabes. De repente, você que já leu a Bíblia toda, quando você chegou no livro das Crônicas, que você chegou no capítulo 4 e você viu, o que é que eu vou aprender com essa genealogia? Aí você pula essa parte. E você não pega o feeling. Tem gente que nem sabia quem é Jabes. Quem é Jabes na Bíblia mesmo? Um homem que é extraído de apenas 2 versículos da Bíblia, e que muda uma realidade, que muda a sua história, que seus rótulos agora foram apagados, e aquele homem que era conhecido como o causador de dor, aquele que traz tristeza,
agora ele é conhecido como o homem mais ilustre da sua família, o homem mais honrado da sua família. Como é que você é conhecido hoje? Algumas poucas pessoas sabem a minha história. E a estatística, a realidade, a qual eu me encontrava há anos atrás, para muitos que olhavam e diziam, esse daí não ande com esse favelado. Era o rótulo que de repente eu carregava. E por muitos anos eu fiquei com isso em mim. Eu precisei ser curado. Eu encontrei em Deus uma paternidade que curou a minha filiação. Se eu fosse olhar lá atrás, para os rótulos que colocaram sobre a minha vida, acredito eu que eu não estaria aqui nessa noite para contar a história. Mas eu encontrei o Deus de Jabes. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando online em algum lugar do Brasil ou do mundo, tenho certeza que você encontrou também um Deus de Jabes. Um Deus que na parte B do versículo 10 diz, e Deus atendeu ao seu pedido. Deus contemplou o pedido de Jabes. E nessa noite Ele quer contemplar o seu pedido. Ele só precisa encontrar aqui nesse ambiente um coração disposto, um coração aberto, uma fé inabalável, que transcende, que ultrapassa limites, que ultrapassa as barreiras. Será que ele pode encontrar aqui nessa noite uma fé tamanha de Jabes? Ele vai derramar aqui nesse lugar, sobre você, sobre sua casa. E você que de repente era o excluído da sua família, você que era o mais esnobado, você que era o mais feinho, você que era o mais desprovido de inteligência. Agora as pessoas olham para você e dizem, quem? Aquele ali? Não, aquele ali, Joãozinho. Não, Maria. Não é possível. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Eu quero dizer para você nessa noite, pode bater no peito e dizer, Deus me ouve. Deus atendeu meus pedidos. E para fechar, quando você se conecta com Deus, ei, olhe bem para mim. Quando você se conecta com Deus, eu sei que muitas pessoas aqui já andaram de avião, sim ou não? Amém, glória a Deus. Mas quem não andou de avião, tenho certeza que já pegou um elevador e foi lá no último andar, bem alto. Quando você se conecta com Deus, você cria uma intimidade tão forte com Ele, que a sua perspectiva de vida agora vai para a perspectiva de vida de Deus. E aí, quem já pegou aqui um avião e já viajou para outra cidade, para outro país, já vai visualizar o que eu estou falando. Você pega um avião, aí ele começa a decolar, está tudo bem, está tudo normal. Quando ele começa a subir, que ele faz a direção, você olha lá de cima da janelinha, você vê os carros. De que tamanho os carros que você vê? Bem pequenininho, sim ou não? Bem pequenininho. Você vê os carros lá embaixo, pequenininho. Quando você pega um elevador, que você vai até o último andar também, quando você olha lá de cima, você vê as pessoas tudo pequenininhas lá embaixo. Essa analogia é para despertar em você que a sua perspectiva de vida tem que estar em Deus. Porque eu sei que de repente você adentrou essas portas com um problema gigantesco diante da sua porta. De repente você entrou aqui com uma situação adversa que você não sabe nem como você vai resolver. De repente você entrou aqui com uma realidade tão obscura que você diz não tem jeito. Mas quando você se conecta com Deus, você vai se aproximando de Deus,
E o seu problema vai ficando lá embaixo, pequenininho. Ele existe? Existe. O diagnóstico do médico chegou? Chegou. O desemprego bateu sua porta, de repente a porta fechou? Fechou. Mas você está conectado com Deus, então você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. E o problema que aparentemente era enorme, que era grande, agora ele fica o que, irmão? Pequeno. Porque nós servimos um Deus que é grande. E você pode aplaudir esse Deus bem forte, porque o nosso Deus é grande, e com Deus sempre tem jeito. Com Deus sempre tem jeito, meu irmão. Acredite nisso, com Deus sempre tem jeito. Não há gigante para Deus, não há barreiras para Deus, não há limite para Deus. Para as nossas fraquezas, sim, existem. Para as nossas limitações, sim, existem. Mas como eu disse lá atrás, nós servimos um Deus que é grande. E esse Deus que é grande está aqui nessa noite. E eu tenho um Deus que é muito maior, que ainda que a figueira não floresça, escute, ainda que a vide não dê o seu fruto, nesse Deus, todavia eu me alegrarei. Você entrou triste nessa noite, você vai sair feliz, porque eu disse que nós servimos um Deus que com Deus sempre tem jeito, um Deus que dá jeito em tudo. E ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Porque nós cremos em um Deus que diz, que a sua palavra diz, o que? Que o choro pode durar mas a alegria vem ao... E você quer desfrutar dessa alegria já de agora? Amém? Você quer sair daqui com essa certeza, quer ir com essa convicção? Então, assim como Jabes, se coloca de pé nesse momento, e vamos juntos orar, e apresentar a Deus as nossas petições, os nossos pedidos, confiando, crendo, tomando posse dessa palavra que foi ministrada nessa noite, e saindo daqui de uma forma diferente, radiante, ilustre, honrado, e não cabisbaixo, não triste, não envergonhado. Nada pode envergonhar você, nada vai fazer você parar. Nada vai roubar de você a alegria e a contemplação que vem dEle. Não é para você andar de cabeça baixa, com vergonha, porque você está passando por uma situação adversa. Ei, não! Você conheceu um Deus que tudo pode, e esse Deus está aqui ainda nessa noite. É o mesmo Deus que fazia ontem, faz hoje e vai fazer eternamente. Cante assim, bem forte, e cante como uma oração, tomando posse, que independente da situação que você se encontra, independente da situação a qual chegou a sua casa, você tem um Deus que tudo pode, um Deus que está com as mãos poderosas sobre você. Não vai deixar declara isso. Essa luta me matar. Declara isso, meu irmão. Declara isso, minha irmã. Creia com fé. Ou mais pressão que seja. Está pressionado, é? Situação. O controle ainda está na mão dele. Tome posse, receba isso. Eu tenho um Deus. Cante com fé. Só se você crer. Não vai deixar. Ele não vai deixar. Essa luta, essa situação, o desespero, esse cenário, o desespero, não. Por mais pressão que seja, a
situação. Ele ainda está no controle. Ele ainda está. Ele ainda está no controle. Na palma de suas mãos. Cante. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Cante. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Sim, creia nisso. Tome posse aí no seu lugar. Receba de Deus, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Sim. todavia me alegrarei. Se alegre. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela Eu me vem alegro na tua pela presença, Senhor. Eu me alegro na tua presença, Senhor. Eu confio plenamente em ti, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não Cante, declare isso, declare isso, declare isso com fé. Tome posse aí no seu lugar. Você que está online, receba aí agora em nome de Jesus. Se alegre, tome posse. todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia, todavia me sim, alegrarei, todavia me alegrarei, é desse jeito. todavia me Se alegre no Senhor. Se alegre em Deus, que tem muito mais. todavia me alegrarei. Se alegramos em ti, Senhor. Pois sabemos e confiamos plenamente no Senhor. Sim. Sabe, assim como Jabes, eu quero te convidar a fazer um ato de fé agora. Assim como Jabes, eu quero pedir para que você curve sua cabeça e feche seus olhos. E assim como Jabes, faça um pedido especial ao Senhor nessa noite. Um pedido que você sabe que é só Deus que pode atender. Um pedido que você sabe que só em Deus você pode alcançar. De repente você já falou para o seu melhor amigo, você já falou para a sua melhor amiga, você já falou para o seu esposo, para a sua esposa, mas nessa hora eu quero te encorajar, assim como Jabes, a orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que Ele possa atender o seu pedido. E como um ato de fé, queremos agora adentrar as portas da intimidade com o Senhor e entregar e apresentar esse momento a Deus. Oremos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela história de Jabes. Uma história que nos faz impulsionar para que possamos chegar mais perto de Ti nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque esse homem mudou a sua realidade, mudou a sua história.
E assim como Jabes, Pai, nessa noite nós queremos apresentar a Ti as nossas petições. Queremos levantar a Ti um clamor de fé, confiando plenamente no Senhor. E assim como Jabes, Deus, queremos apresentar a Ti essa causa. Queremos apresentar a Ti, Senhor, esse coração. Queremos apresentar a Ti, Senhor, confiando que o Senhor vai abrir as portas aonde não tem portas. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se inclina para nós e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor nessa noite. E assim como Jabes, Senhor, nós queremos entregar a Ti o nosso coração e queremos orar, apresentar diante de Ti a nossa vida, a nossa família, o nosso projeto. Mas assim como Jabes, nós queremos orar pedindo: ó Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, multiplica, Senhor, alarga as minhas fronteiras, que a Sua mão poderosa esteja sobre nós nessa noite e nos livra de todo o mal, Senhor, nos livra das dores. Oh Pai, depositamos em Ti a nossa confiança, que os rótulos que nos perseguem caiam por terra em nome de Jesus, que possamos avançar para ser bênção, para abençoar e para frutificar, Senhor, na vida de outras pessoas. Assim como Jabes, Pai, nós oramos nesse momento e pedimos: ó Senhor, ouve o nosso clamor. Estamos diante de Ti, confiando, crendo que o Senhor vai ouvir e atender o nosso clamor. Queremos rasgar o nosso coração diante da Tua presença, pois sabemos, Pai, que é o Senhor que vai prover, é o Senhor que vai trazer cura, é o Senhor que vai livrar de todo o mal, de todas as dores, é o Senhor que vai multiplicar os nossos bens, as nossas causas. É o Senhor que está à nossa frente. E assim como Jabes, Pai, nessa noite nós levantamos o clamor. Oh Pai, entre agora, Senhor, na causa desse Teu filho, dessa Tua filha. Estende a mão poderosa, essa pessoa, Senhor, que vai fazer uma viagem. Coloca Tuas mãos, Senhor, sobre a viagem que ela vai fazer. Senhor, esse homem, Pai, esse pai de família que está desesperado, sem saber como vai honrar os seus compromissos. Oh Senhor, eu te peço nessa noite, coloca Tuas mãos sobre ele agora, traz um refrigério, atende a sua oração. Senhor, eu quero orar por essa esposa que clama, que ora pelo seu marido. Oh Senhor, toca no coração do seu esposo nessa noite. Pai, eu quero orar, Senhor, por esse marido que clama por uma oportunidade melhor, para ser um pai melhor, para ser um esposo melhor, para que ele possa ser um sacerdote do lar melhor. Nessa hora, Senhor, eu clamo por esse homem, eu clamo, Senhor, por cada família aqui representada. Eu clamo, Senhor, clamo por essa mulher que necessita de cura, cura física, cura na alma, cura na enfermidade. Oh Senhor, eu quero clamar a Ti nessa hora, por essa mulher que chora todas as noites pelo seu filho que está nas drogas. Liberta, Senhor, Teus filhos das drogas, em nome de Jesus. Entra agora, Senhor, com provisão. Oh Pai, essa mulher, essa família que está com celeiros vazios, nessa hora eu clamo a Ti. Enche os celeiros dessa casa, enche os celeiros dessa família. Oh Senhor, estamos aqui na comunidade Farol, no culto da vitória, clamando a Ti, confiando e entregando em Ti a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa fidelidade. Colocamos em Ti, Senhor, tudo em Tuas mãos, pois sabemos que o Senhor pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E assim, Pai, na Tua presença, como Jabes, nós oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte e creia, tome posse da oração que você fez, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai atender o seu pedido, em nome de Jesus. Cante, declare isso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Todavia me alegrarei, todavia me
Graças a Deus. A presença do Senhor é real nesse lugar. E o culto da vitória, ele costuma ter um marco muito grande, porque Deus, ele se inclina para ouvir os retos, os sinceros, os justos. Mas a palavra dele diz que ele se inclina para ouvir aquele pecador que se arrepende, que entrega em Deus as suas forças, as suas limitações, a sua esperança, a sua fé. Aqueles que confiam plenamente no Senhor. E não há adversidade, não há problema, não há situação que pode fazer um crente verdadeiro e genuíno perder a fé e nem ficar desacreditado. Porque nós sabemos, assim como nós cantamos, que mesmo que a figueira não deu seu fruto, mesmo que nada aconteça, assim como nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E ainda que a figueira não floresça, que o vide não deu seu fruto, todavia nós devemos se alegrar em Deus, amém? Eu não sei qual é a situação que você está passando, que você está enfrentando, mas se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que você recebeu da parte do Senhor. Se alegre em Deus, confia no Senhor, que Deus vai honrar e vai contemplar o desejo do seu coração, assim como Ele fez com Jabes, amém? Glória a Deus. Vamos sair, vamos para casa abençoados, mais abençoados ainda, sentindo, ruminando essa palavra, sentindo a presença desse Deus que está aqui, nesse lugar. Que você possa transbordar na sua família, seus amigos, onde você passar, no trânsito, você possa levar a presença de Deus para a vida de outras pessoas. Quantos foram abençoados aqui nessa noite, amém? Vamos orar e agradecer a Deus e ir para casa em paz, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo privilégio que temos de sentir a Tua presença. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua presença. Obrigado por essa noite maravilhosa que tivemos. Obrigado por essa palavra, Senhor, de ensino. Muito obrigado por essa palavra, por esse exemplo de Jabes em nossas vidas. Que possamos, assim como Jabes, ter uma fé que nos move para o alto, uma fé que alinha o nosso coração com o Senhor, com o seu coração, uma fé que alinha o nosso coração aqui na terra, alinhado aos céus. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor atende os nossos pedidos e porque o Senhor ainda ouve os nossos clamores. Eu declaro sobre cada família aqui representada uma noite de bênção, de paz, uma noite de sono reparador. Eu declaro, Pai, que os Seus leve em paz, em segurança, guardados, protegidos, livrando de todo mal, livrando de todas as dores. Que eles possam adentrar a sua casa sentindo esse refrigério que vem do Espírito Santo. Assim, Pai, eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre, amém, amém e graças a Deus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus.